Ó, então vamos lá. Cada uma das emendas ali da canoa vai ter um formato mais ou menos assim, né? Eu vou ter duas chapas dessa sendo unidas, né? Uma de cada lado do barco. Então, aqui tem um pedaço, aqui tem outro, né? Eu vou colocar 4 parafusos em cada uma delas. Na região onde eu vou colocar esses parafusos, eu vou fazer um reforço. Talvez seja reto assim, vou pensar aqui ainda, mas de qualquer jeito eu não vou deixar só na chapa. Para poder distribuir melhor aqui a pressão que o parafuso vai fazer na chapa. E para melhorar também a conexão aqui com as laterais. Então, essa chapa aqui com essa, cada uma delas vai ser de 10 milímetros. Com mais o reforço, passaram a ser 20. Então eu tenho 20 milímetros aqui e 20 milímetros aqui. No meio entre elas aqui, eu vou colocar, na hora que eu estiver montando, uma chapinha de 4 milímetros, só para dar um espaçamento uniforme entre elas, porque depois, quando tiver tudo pronto aqui, eu vou laminar fibra por fora. Então vai dar uma espessura maior aqui, que vai ser um pouquinho menor do que esses 4, eu espero. Mas aí eu posso colocar uma camadinha de borracha aqui também para ajudar a vedar. E aí eu termino de chegar nos 4. Então, com isso aqui, eu já estou com 44 milímetros do pacote aqui que eu tenho que juntar, que eu tenho que unir as duas metades. Então, de um lado aqui, então o parafuso que eu tenho que montar aqui para isso, de um lado aqui ele vai ter uma empunhadura aqui que eu vou fazer de madeira. Vou usar uma chapa de 15 milímetros aqui. Então, esse parafuso tem que chegar até aqui também. Então, aqui eu tenho 15. No meio aqui ele tem que ter os 44 que a gente acabou de calcular ali em cima. E aí aqui do outro lado, eu vou colocar uma arruela e a porca. Então vamos achar agora essa arruela e essa porca para com isso a gente conseguir medir o tamanho total que eu preciso do parafuso. O que eu estou pensando aqui, eu cheguei a pensar em usar essa porca garra aqui, mas ela bem ou mal acaba fragilizando um pouco a madeira por causa da própria garra. O que eu vou fazer, eu vou usar uma arruela mesmo e uma porca comum. Vou pegar uma barra aqui roscada. Então vai ser essa barra roscada que ela vai passar por aqui. Eu quero que ela atravesse o parafuso um pouquinho, a porca aqui um pouquinho, para poder pegar todos os fios de rosca disponíveis. E aí isso aqui vai estar, vou juntar isso tudo aqui com resina para poder ficar fixo de um dos lados. Então vamos ver quanto que isso aqui deu de espessura. Estou com 9 milímetros total aqui. Então vamos lá. Fazendo desse jeito eu preciso aqui de mais 9. Aqui eu já tinha 15. E os 44. Então aqui 68. É o comprimento total desse parafuso aqui que eu tenho que cortar. 68. E eu vou precisar de 8 conjuntinhos desse. Então eu vou pegar de uma barra roscada. Então vamos cortar isso aí. Então tá aqui cortado os 8 parafusos. Agora eu vou usar uma serra copo. Vou pegar uns pedacinhos
umas sobras que eu tenho aqui de compensado de 15 e vou tirar 8 bolachas a partir disso aqui. Aí essas bolachas eu vou emendar, vou colocar isso aqui nelas para ter uma manopla aqui para a gente conseguir apertar isso na mão, para não precisar ficar carregando ferramenta para montar a canoa sempre que for utilizar. Vamos lá. O que nós vamos fazer aqui agora, vou colocar 2 porcas em cada barrinha aqui, que aí eu aperto uma contra a outra, e aí desse modo eu consigo usar as duas para poder parafusar, forçar a rosca aqui dentro desse furo central. Desse jeito eu consigo aplicar torque aqui sem que uma rosca comprime a outra e eu consigo girar as duas juntas. Eu vou fazer isso para conseguir colocar a barra nesse buraco aqui mais apertadinho. Vou fazer isso para todos eles aqui. E aí a gente vai depois preencher esse buraco aqui com epóxi e terminar de chegar a rosca até lá embaixo. Aí depois de secar, esse aqui vai ser o nosso parafuso para a gente conseguir montar e desmontar na mão mesmo, sem precisar ficar carregando ferramenta. Então vamos fazer isso aqui para todos. Bom, aqui agora nós vamos começar a marcar aqui. Ao invés de pegar o desenho, as medidas que eu tinha do desenho, como pode ter alguma variação, provavelmente tem alguma variação aqui entre o que eu cortei, já que foi cortado na mão, né? Eu já vou tirar as medidas direto da peça. Então aqui agora a primeira caverna, essa aqui é a peça traseira, né? A primeira caverna eu vou cortar, vai ser essa daqui que vai emendar com a peça do meio. Ela tem aqui
40,2 centímetros. E aí ela vai... Eu vou tirar a peça pela medida maior aqui e eu acerto a quina aqui depois, o ângulo aqui, para ela encaixar aqui depois. A hora que eu for cortar ela aqui, ela vai ter uma angulação aqui, de modo que a parte de cima tenha 10 centímetros a mais. Eu vou usar aqui como referência, nessa peça de cá, essa emenda de uma folha com a outra aqui. Eu já vi que ela está retinha aqui, só para eu ter uma linha reta de referência. Eu vou posicionar ela aqui, para poder fazer o traçado. Eu vou tirar... Vou marcar aqui os 5 centímetros a mais que eu quero de cada lado na própria peça. Então vou posicioná-la aqui de modo que eu já esteja a 5 centímetros da borda. Então essa aqui vai ser a minha posição de corte. E agora eu vou marcar os 5 centímetros para o outro lado também. E aqui eu já tenho o centro, a linha de centro da própria marcação original da peça. Vou marcar ela aqui. Nós vamos precisar dela para tirar o outro lado depois. Então aqui agora a gente vai marcar o centro aqui. E aí vamos colocar a altura aqui. A altura eu vou colocar 38 centímetros. E aí agora vamos usar a própria peça aqui de novo para achar o centro dela, tração paralela entre uma e outra. Como eu já tenho a linha de centro marcada e eu sei que eu deixei 5 centímetros aqui para lá, basta eu centrar a linha de centro dessa com a de baixo, deixando 5 centímetros para a borda aqui, que essa face aqui tá reta também. Então, fazendo isso, nós temos as duas linhas paralelas. Então, posso traçar ela aqui agora. Tendo marcado as bordas aqui de uma e outra, eu ligo os pontos aqui. Agora eu vou só reforçar a linha aqui da divisa da madeira, só para ficar mais fácil de enxergar na hora de cortar. Então tá aí a primeira caverna marcada.
Então tá aqui a primeira caverna. Agora nós precisamos da segunda para ficar do outro lado. Ela precisa ser pouca coisa mais larga aqui e da mesma altura. E olha só, achei um pedaço da tábua aqui onde eu tirei o fundo, quase na medida. Vou aproveitar ele aqui mesmo. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou usar a primeira peça de molde. Vou marcar ela aqui. E aí, totalmente no olhômetro, eu vou só traçar as laterais com lápis nessa direção maior aqui. Ela já vai me dar o a mais que eu preciso. Ajustes depois vão ser feitos na lixa. Agora cortar de novo. Vou marcar o centro aqui, que isso vai me ajudar na montagem depois. E aí vamos cortar. Então, ó, tá aqui as duas peças cortadas. Como eu falei, uma um pouquinho maior que a outra. Isso aqui depois, a hora que a gente for fazer, lixar aqui para poder dar a curvatura, teoricamente isso aqui vai sumir, vai ficar flush. Agora nós vamos planejar aqui o lugar onde a gente vai colocar os quatro furos para emendar uma da outra.
Uma coisa que a gente tem que pensar aqui é o seguinte: quando tiver tudo montado, nós vamos ter a lateral da canoa aqui e o fundo aqui. O parafuso ele tem que ficar longe o suficiente dessas duas bordas para caber a minha mão aqui enquanto eu estiver parafusando. A ideia é não precisar usar ferramenta, né? Então ele não pode ficar muito coladinho, senão eu não consigo ter acesso ao parafuso para girar ele. Então, idealmente, ó, pegando a posição aqui, mais ou menos esse aqui é um bom ponto. Mesma coisa do outro lado, né? E aí os outros a gente coloca aqui em cima é menos problemático porque aqui vai estar aberto, né? E aí o que eu queria aqui era justamente colocar um reforço no lugar onde vai ser furado para poder ajudar a distribuir melhor a pressão. Então o que eu estou pensando aqui é o seguinte: eu vou cortar algumas tiras do próprio compensado, né, e reforçar nele. O que eu estou pensando aqui é o seguinte: eu vou colocar uma mais ou menos aqui. E a outra mais paralela aqui também, né? Assim. Mas vou fazer diferente. Eu vou usar a linha de centro aqui, ó. Só para ter um pouco de simetria. Então vamos ignorar essa daqui. Vamos colocar esse aqui. E esse aqui. Aí o parafuso vai estar mais ou menos aqui. Eu vou marcar o centro dele aqui. Eu vou replicar esse desenho para o outro lado. Então vamos lá. Aqui eu vou pegar. E aí os de cima, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar então uma paralela aqui. E aí a gente marca aqui os centros. Então é isso aí, ó. O que a gente precisa aqui agora, eu vou cortar essas tiras. Vão ser 3 para cada peça, né? 6 então no total, o outro lado tem que estar igual. A gente vai colar elas aqui, depois fazer esses furos.
Bom, tá aí, pessoal. Terminei aqui as duas cavernas, já estão prontas aqui. Aí agora a gente junta as duas na posição que elas vão ficar, né? E faz os furos para ficarem alinhados. Só que aí, a hora que eu fui fazer isso aqui, fui dar o último cheque e eu vi que eu errei aqui a medida da caverna. Lembra daquele Excel que eu fiz lá no início? Eu peguei a linha média aqui e fui plotando as coordenadas, tanto da parte aqui do fundo quanto da parte da borda cá em cima. E a hora que eu fui transferir para cá, eu tinha que multiplicar por 2. E eu já tinha feito isso e depois a hora que eu fui fazer a coordenada de volta aqui para cá, na parte de cima da borda, eu dividi de novo por 2 sem dever. Então aqui a borda ficou mais fechada do que deveria. Então, começar de novo, voltar lá do início, rebobina tudo, fazer tudo de novo. E aí agora a gente tem aqui as cavernas certas, cortadas direito. Então elas são, como eu falei, são um pouco maiores do que a que eu tinha feito errado. A parte do fundo, elas são iguais, mas eu tenho a borda extra aqui para cima. Aqui assim. Então tá aí. Essas aqui eu vou guardar, vamos ver se eu consigo reaproveitar elas nas outras cavernas que a gente ainda vai fazer. Elas são menores. Então deve dar para aproveitar. Se não der, paciência. Então agora a gente vai juntar isso aqui. Eu vou colocar um pedaço de EVA aqui entre elas, simulando a camada extra de fibra que a gente vai ter no final, para poder dar o espaçamento. Então aí a gente vai fazer os furos aqui, com elas alinhadas já. A gente prende com os parafusos do jeito que elas vão ficar quando estiver pronta. A gente garante que elas vão estar bem alinhadinhas com isso. E aí a gente fixa as arruelas e porcas. A gente vai usar resina epóxi para isso. A gente prende elas aqui para elas ficarem no lugar e não precisar depois de chave de boca para fazer o aperto. A gente vai conseguir montar e desmontar só com a mão, usando aquele manípulo que a gente colocou no parafuso. Então vamos lá. Tá aí, esperei a cura aí do epóxi.
Vamos tirar aqui agora. Dar uma rodadinha aqui. Inicialmente ele já quebra essa primeira casquinha que ficou aqui, que era daquele plástico que a gente colocou, para poder evitar qualquer risco da cola escorrer aqui por baixo e prender o parafuso lá dentro. Só a primeira volta ali que ele deu uma travadinha, agora ele já soltou bem. Vou terminar de tirar. E o plástico tá aqui, a gente pode arrancar ele agora. Era só para proteção mesmo. O último fio de rosca ainda ficou um pouco exposto. E aí pegou um pouco de cola. Vamos tentar raspar ele aqui. Então vamos tirar o dos outros. Tá aqui. Aí um daqueles lá, o plástico ficou aqui. Termina de tirar. Dá uma raspada aqui nessa rebarba que ficou. E aí a porca e a arruela já ficam fixas aqui. Então não giram mais, estão presas no lugar e aí com isso a gente não precisa mais ficar usando, não precisa de chave de boca para montar. Vai ser só na mão com esses parafusos aqui mesmo. Vou montar de novo ele aqui sem. Então tá aí, ó. A primeira junção tá pronta. Essa daqui são as cavernas da parte traseira com a central. Com a junção delas já está pronta aqui também. Agora eu vou repetir exatamente o mesmo processo para fazer as cavernas entre a junção central e a dianteira. Vai ser exatamente a mesma coisa, as medidas da madeira aqui são um pouco diferentes, então eu não vou nem mostrar no vídeo não. No próximo a gente vai para outra etapa. Isso aí, pessoal. Quem gostou aí já dá um like, aproveita para se inscrever no canal. Bom, e ativa as notificações lá para vocês irem recebendo, vocês serem notificados toda vez que eu postar vídeos novos. Vamos continuar aí com a construção da canoa. Falou, um abraço, até mais.